Olá, amigos aprendizes do Evangelho. Hoje o nosso comentário do Caminho, Verdade e Vida é do capítulo 75, cujo título é Nas Casas de César. E é uma fala de Paulo, que está em Filipenses, capítulo 4, versículo 22, em que ele diz assim para os filipenses: Todos os santos vos saúdam, mas principalmente os que são da casa de César. Lembrando que César, ele está falando do imperador, né? Imperador, um Isso. gestor, uma pessoa rica, tá falando da galerinha lá da casa deles. Eu achei que lendo só o trecho é tão difícil de entender as coisas que estão nas entrelinhas e vem o Emmanuel, né, Apolônio, e pega essa frase e faz uma explicação que a gente achou extremamente pertinente. É, é verdade. A gente achou o capítulo pertinente justamente porque a gente está falando aqui, quando se fala de César, né, direciona sempre para a questão política, que era no período, né, é, quando Paulo viveu, mas hoje a gente também tem os nossos políticos. E, e nós estamos aí num ano de eleição, um ano eleitoral. E então é muito comum a gente ouvir é, e falar, porque não é só ouvir, né? A gente também fala mal, criticar político, a gente critica, a gente fala que os caras não valem nada, que a turma, todos são ladrão, que isso, que aquilo. E aí, Emmanuel e Chico chamam a atenção justamente sobre isso, né? Que ele diz para que a gente não tenha, para que a gente não julgue as pessoas que lá estão. Primeiro, porque a gente não tem condições de julgar, né? E segundo, nem todos os que estão ali naquela condição são ladrão, são pessoas más, são pessoas traidor de Cristo, como ele coloca aqui, né? Então, assim, a gente encontra lá pessoas que são boas, pessoas que têm generosidade, pessoas que estão ali para um bem maior, né? E, no entanto, a gente tem a malícia de só falar mal. Ou a gente endeusa um candidato, a gente coloca o cara lá em cima, no topo, como se ele fosse Santo, um anjo, um santo, e o outro a gente coloca como se fosse o demônio, né? Ou a gente atira pedras até ao extremo. Então, na verdade, ele chama-nos atenção e nos coloca aqui, faz um alerta, para que a gente não faça nenhuma coisa e nem outra, né? Ou que a gente se abstenha de ficar fazendo comentários e ficar falando daquilo que nós desconhecemos, né? É, Paulo de Tarso, no período, ele foi muito, mas muito perseguido, né? Ele sofreu, para quem lê o livro aí, Paulo de Tarso, vai saber do que a gente está falando aqui. Quem não leu, leia, porque vale a pena. Mas também ele encontrou nas casas de César, lembrando que César é, é referência aos palacetes, às pessoas que eram políticos na época, e ele encontrou também muitas pessoas boas, muitas pessoas que o ajudaram, que tiveram, que o auxiliaram nas suas dificuldades. Por isso ele faz essa fala, né? E hoje talvez não seja diferente. Então, que a gente se abstenha de estar fazendo julgamentos e, como ele coloca, quem vai para trabalhar nesses locais vai encontrar muito mais hostilidade do que harmonia no ambiente. Então, já é um troço ruim, já é uma situação difícil. Imagina você ser todo honesto, bonzinho, bonitinho, ter lá um crivo de razão, ter um valor, e aí você chega lá e você se depara com tudo diferente. Você já pensou o quanto não é sofrível? Né? Então, a pessoa já está sofrendo, a gente não precisa contribuir com a nossa crítica pesada, né? Por isso ele chama a atenção nesse fato. E isso vale também para as pessoas que são ricas, né? Será se
é, é o dinheiro que vai fazer as pessoas ser boa ou ser mal, né? A gente não tem essa condição de julgar. Às vezes tem pessoas que têm muito dinheiro e que faz muito mais bem do que a gente, que é um pobre mortal aqui, que vive o nosso dia a dia achando que a gente é bom. Não é isso? Não é, Lívia? O que que você É pode isso completar? mesmo. É importante dizer que tudo que o Emmanuel fala assim é muito correspondente ao nosso uso da razão, e em momento nenhum ele fala para a gente ser ingênuo e achar que as pessoas que estão na política, que estão exercendo poder, são bonzinhos. Não, ele fala para a gente não julgar e condenar, e Isso. devemos sim fazer o nosso papel de cidadãos, de procurar, ah, quem é que está no caminho bom, quem é que não tem os processos e tal, e investigar, realmente acompanhar, para escolher as melhores possibilidades para a gestão, seja municipal, estadual, federal. Agora, generalizar e jogar pedra em todo mundo, primeiro que pedra não tem que jogar em ninguém, né? Mesmo naqueles que explicitamente, comprovadamente estão tomando decisões Sim, incorretas, nosso papel é ter misericórdia, ter compaixão e vibrar para que se endireite lá, para que, como a gente fala nas preces, né? Que ouça os seus mentores, para que tome as melhores decisões e tudo mais. sim, Agora, verdade. tem muita gente boa, é isso que ele está falando, né? E aí imagina, se não fossem essas pessoas que tem estômago suficiente para encarar esses lugares, que são lugares hostis, lugares de desequilíbrio, e tentar fazer algo de diferente, como é que as coisas vão ser alteradas? Porque muitos de nós, eu, por exemplo, de jeito nenhum que eu tenho coragem de encarar uma dessas. Então, a gente tem que agradecer por ter pessoas que, com sua ética, são capazes de encarar esse tipo de situação e, com as nossas vibrações, fortalecê-las para que continuem encarando, para que continuem tendo força para lutar nessas situações. E aí é não ter o preconceito pela posição de poder, da mesma forma que não podemos ter preconceito com a posição no quesito de dinheiro. E aí fala, a pessoa vai lá para situações de muita visibilidade, né, com situações sociais importantes, aí a gente ajuda. Ah lá, tá querendo aparecer. Ah lá, tá querendo usar do seu status para ganhar pessoas que gostem dela. Ah, a gente tem que ser mais cristãos, né, na forma como a gente olha para as pessoas e, independentemente do poder aquisitivo, independentemente do poder gestor que tem, por exemplo, se está na gestão pública, desejar o melhor e lembrar do Paulo, que tanto recebeu ajuda daqueles que estavam no poder e daqueles que estavam em condição monetária altíssima. Que a gente não tenha preconceitos arraigados que são super prejudiciais para o nosso dia a dia. É isso aí. É É, isso mesmo, né? Eu acho que é passar sempre pelo crivo da razão e a gente ouvir mais, falar menos. com certeza. Eu acho que é, não tem condições, põe a água na boca aí, como diz lá no filme Do Chico. no Nosso Lar, né, do Chico, a gente coloca lá um gole de água na boca e segura, né? Quem sabe a gente vai se meter em menos confusão, É né? isso aí, E lembrando que pensamento é energia, né? com certeza. Então vamos para o nosso momento de doar essas energias, pensando com muito carinho aí, principalmente nos gestores públicos. Vamos lá, fechando os nossos olhos, usando o melhor que temos em sentimentos e pensamentos para fazer criações positivas nesse momento, emanações de luz, para sintonizarmos com nossos mentores individuais, os mentores do Grupo Espírita Aprendizes do Evangelho, que nos auxiliam nesse momento, que são responsáveis por nos acompanhar nestes estudos semanais, que possamos vibrar por todo o ambiente em que nos encontramos, vibrar pelos nossos lares, por todos aqueles que compartilham conosco as rotinas, os desafios que às vezes só dentro da família que se sabe, que nós possamos vibrar também pelo nosso próprio organismo físico, sanando dores, reciclando locais que estejam com energias pesadas, que só depende de nós atuar, que possamos vibrar também pelos nossos vizinhos, pensando em cada casa que possa estar em desarmonia, para que recebam esse auxílio por meio das nossas vibrações. Estas mesmas energias de carinho expandimos para o nosso bairro, para a nossa cidade, para o nosso estado,
Cada um de nós em locais diferentes se juntam em pensamento para vibrar por todo o nosso querido Brasil, imaginando seu contorno geográfico todo iluminado, a cidade de Brasília em especial, como foi na nossa reflexão hoje, que possamos exercer o maior carinho que pudermos, direcionado a essa cidade que concentra tantas, tantos polos de gestão pública em todos os níveis que os representantes federais, estaduais, municipais, de todos os poderes, que possam ter seus corações tocados para tomarem as melhores decisões. Especialmente vibramos por aqueles que mantêm a sua ética acima de tudo, que estão dispostos a enfrentar esses lugares desafiadores, com tantas energias controversas, para que ainda assim tentar fazer o melhor que possa dentro das suas atribuições. Que nós possamos também ter bastante lucidez no coração e na cabeça para podermos tomar boas decisões nos momentos eleitorais e direcionar para aqueles que estão com essas boas intenções. E para aqueles que tenhamos algum sentimento de que não estão fazendo um caminho correto, que possamos converter nossos pensamentos em vibrações de amor, vibrações de despertamento. Estas mesmas energias expandimos para os outros países do nosso querido globo terrestre, mentalizando as borboletas que representam o símbolo da nossa casa, indo buscar em esferas mais altas, vindo buscar da nossa singela contribuição em nossos corações e mentes, para levar para a população em sofrimento, para levar para os gestores de cada país, para que aqueles locais que mais necessitam possam essas borboletas alcançar, aliviando dores, despertando corações, cultivando esperança em dias melhores que virão. Vamos também vibrando pelo panorama espiritual para que todos aqueles que se encontram em condições possam já ser recolhidos com auxílio do nosso magnetismo pessoal e que aqueles que persistem no mal possam receber um pouco mais desse jato de luz para irem mudando seus pensamentos, irem mudando as suas decisões. Assim vibremos por fim, vibremos pela equipe que nos acompanha, para que eles retenham essas nossas energias e consigam direcioná-las para onde for mais necessário. Por nossa vez, que possamos manter em nosso coração, em nosso lar, esta paz que agora aqui desfrutamos. Que assim seja. Graças a Deus, que assim seja. Até a próxima.